que bebeu sem beber. Ouviste essa história? Foi para uma entrevista com uma caneca vazia e fingiu que bebeu em direto. É para beber, então eu bebo. Foi apanhado. É bom ter-vos aqui. Bem-vindos. Obrigado. Apesar de dizer à família que é bem-vindo em casa é um bocadinho estranho, não é? Mas pronto. São bem-vindos na mesma. Fábio, Zé, se eu, enquanto ser humano mortal e comum, quiser mudar o mundo, comece por onde? Queres que eu comece? Olha, hoje ouvimos precisamente sobre isso, não é? A ideia de mudar o mundo é muito... uma ideia muito ambiciosa e que de alguma maneira até nos faz sorrir e sonhar e sentirmos-nos vivos. Mas se calhar antes de mudar o mundo era importante percebermos se estamos a mudar dentro da nossa casa, não é? No nosso grupo mais próximo de amigos. O desejo de mudar o mundo é ambicioso e por ser tão ambicioso, tão grande, dá-nos a ideia que no tempo, enquanto caminhamos e enquanto o tentamos fazer, talvez lá chegaremos. Quando estamos mais próximos, se as coisas não acontecem, se não se vêm acontecer, é uma luta interessante, um tema muito, muito interessante. Ou seja, muda-se o mundo a começar no nosso metro quadrado, é isso que estás a dizer? Eu era capaz de fazer essa síntese, não tinha pensado nisso, mas exatamente isso. Fábio, mudar o mundo como? Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Não é um desafio humano. Agora, se entendermos que essa transformação do mundo ela é possível a partir de pequenas transformações, micro transformações. Agora imagine todas essas micro transformações conectadas. Estaremos mudando o mundo. Uhum. Então, eu acho que as pessoas da sua casa conhecem os problemas da sua casa. Conhecendo o problema da sua casa, podem achar soluções para resolverem os problemas da sua casa. E quando eu falo casa, é cidade, é igreja, é empresa, é universidade, é território. Então, eu acho que a gente não precisa focar num desafio impossível de mudar o mundo. Acho que a gente precisa focar no desafio possível, palpável e com condição clara de se realizar, que é o território, o local. Ou seja, tu andas neste mundo de empreendedorismo social já há muitos anos e isso começa a partir do desafio de não, eu ambiciono mudar o mundo, ou de facto contigo também foi aqui o meu metro quadrado tem que ser um pouco diferente? Metro. Eu moro numa cidade com muitos metros, porque nós temos 3,5 milhões de habitantes e totalmente esgotada de todas as propostas que o poder público ia resolver tudo, que os políticos iam resolver tudo. Então era necessário fazer alguma coisa, era necessário um plano B. E o plano B se tornou o plano A, que são as próprias pessoas serem empoderadas para a transformação. Eu acredito no cidadão, no ser humano, com todas as suas potencialidades e dons divinos. Deus nos juntou a cada um de nós muitos talentos. Agora, tem talentos que eu não tenho. Como que faço para ter os talentos que eu não tenho? Não é buscando tê-los. É me conectando a quem tem os talentos que eu não tenho. Então a gente decidiu que o nosso metro quadrado era uma cidade pobre, no nordeste do Brasil. A gente queria mudar, que a página do jornal fosse falar menos mal dessa cidade e falar bem dessa cidade. A gente queria que os símbolos dessa cidade fossem melhores. A gente queria resgatar do cidadão dessa cidade a autoestima, o senso de pertencimento, que eu acho que é o que tem acontecido, inclusive, com Portugal de 2011 para cá.
o senso de pertencimento, de autoestima, de ver tanta gente da Europa, do planeta vindo visitar Portugal, tanta gente vindo comprar metro quadrado em Portugal. Dá esse sentimento que eu sou português, tudo está acontecendo a partir daqui. Agora, a gente precisa pegar esse senso e essa autoestima para materializar em algo que seja o bairro, a vida das pessoas, a praça, a escola. E quando a gente faz isso, além de mudar o território e fazer essas micro transformações, eu não tenho dúvida que a gente é transformado, a gente como pessoa é transformado. Que na verdade esse eu acho que é o maior ganho, não é o do território, é das pessoas, porque isso se autoalimenta, isso não para nunca de ser transformado. À medida que eu sou transformado, eu quero transformar mais e mais e mais. Zé, o teu envolvimento com o voluntariado, porque a tua profissão não te permite estar a tempo inteiro em atividades, digamos, sociais, também tem sido um bocadinho este crescendo de eu recebi, eu tenho, por isso manter isto em mim é como manter um mar morto, não produz vida. Há coisas que às vezes, se tu fores analisar de uma forma muito fria, tu dizes, até gostava de não saber como é que isto é, porque a partir do momento em que tu sabes, não lidas bem com o não voltar a fazer, com o não voltar a sentir, com o não voltar a ter. E essa é uma das áreas da minha vida com a qual eu tenho que lidar com esse sentimento. Às vezes tenho tanta necessidade de fazer alguma coisa por ter experimentado que passas mal quando não o fazes. Espera aí, tu estás-me a dizer que ter a noção ou consciência das dificuldades ou das lacunas dos outros obriga-te, ou tens um sentimento que te obriga a fazer algo por eles? Absolutamente. Isso vem de onde? Isso vem de um confronto com a tua natureza que te desarruma por dentro, que de alguma forma e nós procuramos isso e percebemos isso em nós através da forma como nós vamos descobrindo que nós mesmos fomos amados em primeiro lugar e fomos aceitos em primeiro lugar, independentemente do lugar onde estávamos, daquilo que vivíamos, a forma como fomos absorvidos por este amor de Deus e mudou a nossa vida. Isso não nos deixa ficar sossegados, não nos deixa ficar indiferentes de nada. E a partir do momento em que tu és confrontado com isso e tens uma consciência de que a necessidade do outro pode de alguma forma, ainda que mínima, ser suprida através de ti, daquilo que tu tens para dar, e não são só recursos financeiros, falo do teu tempo, do teu talento, da tua generosidade em todos os aspectos, da tua mesa. É um desarrumo total, e então tens a necessidade eu tive de fazer alguma coisa que tornasse o meu dia significativo, e eu acho que passa por aí, por poder ser de alguma forma solução na vida de alguém, ou do momento da vida de alguém, porque dificilmente serás solução da vida de alguém, mas de momentos de metros quadrados. E pensando nisto, hoje estamos nesta mesa, estamos nesta casa, e somos uma família alargada. E isto começa de um ato intencional, mas ao mesmo tempo ilógico e real, de dizer a alguém: posso aprender contigo alguma coisa? Podes-me ajudar a ajudar alguém? E hoje estamos aqui, e isto é espetacular, a dimensão que as coisas ganham por causa da necessidade de tu teres de fazer alguma coisa em função do outro ou de alguém. E depois vês coisas incríveis a acontecer que tu nunca pensaste que poderiam ser desenhadas dessa maneira. E estamos 3 pessoas que se juntaram na vida, numa casa que acontece por causa da vida dos outros, por causa da mesma paixão, o serviço ao outro. Foi assim que eu te conheci, foi assim que vocês me conheceram, e é assim que nós vamos conhecendo muita gente em muitos lugares e em muitas mesas. Fábio, o teu percurso tem sido, desculpa a expressão, estratosférico. O vosso sucesso no Brasil, a falar em Transforma Brasil, então tem sido assim uma coisa, prémios internacionais, etc. Vocês não começaram com objetivo nem sonho de serem conhecidos ou de receberem prémios, ou já tinham essa visão a médio e longo prazo? Não, sim. Não quando tudo começou. E aí, acho que o maior capital de tudo isso é que as pessoas começaram a querer participar.
é quase que um vício do bem, que você também tem que tentar dizer para as pessoas: peraí, calma um pouco, hoje não, volta para casa, vai cuidar das tuas coisas, vai ler um livro, vai para o cinema. Hoje não, hoje você não vai. Hoje é importante que você vá cuidar de você. Então, é preciso manter esse equilíbrio também bem ativo. Equilíbrio. E aí eu acho que tem algumas coisas que nos dão equilíbrio. Uma, a espiritualidade, uma espiritualidade saudável, de buscar esse equilíbrio. Segunda coisa, o valor que você dá para as pessoas que estão ao seu redor. Ouvi-las, né? Cada fala delas que elas reclamam e falam tem um sentido. Estão dizendo assim, ó, não. Mas eu acho que isso começou tudo muito espontâneo. Só que depois que começou muito espontâneo, começou a ganhar uma repercussão muito grande, muitas coisas acontecerem. E a gente vê que mais do que uma fala ou uma visão, as coisas iam se materializando. E as pessoas que não tinham acesso à escola começavam a ir, que não tinham acesso à água, começavam a ter água, comida, bens, serviços, voz. Aí você começa a perceber que você é um agente de transformação. E aí você diz assim, puxa vida, se nós estamos fazendo isso e tá tendo um alcance de mudar a vida das pessoas, que tal a gente continuar com toda essa espontaneidade, mas a gente ter um plano, que esse plano ele seja mais macro, que nele envolva comunicação, nele envolva política, educação, nele envolva uma nova cultura, aproveitar já os poderes existentes, os recursos existentes. Claro. Quem sabe influenciar o primeiro, o segundo, o terceiro setor. É um poder paralelo. É assim que é o reino. O reino é um poder paralelo. Acho que a grande... quem está inserido no reino não trafega nessa agenda que está aqui. Constrói uma outra agenda paralela que ela vai fazendo assim, ela vai se misturando. Mas não é viver o reino nessa agenda. É viver o reino nessa agenda que vai... Porque eu também já vi muita gente que achava que tendo um cargo político e sendo evangélico lá, tal, ia mudar o planeta, e a pauta dele era tentar ter a diminuição do imposto para a igreja. Isso, a agenda do reino, ela é muito maior do que o imposto da igreja. Claro. Então, aí você constrói um plano e essa espontaneidade vai se encaixando nesse plano. Então você traz a espontaneidade do não para o sim, mas cada vez que você faz isso para isso, aí você vem um terceiro elemento, que é o ajoelhar, orar e dizer assim: Deus, obrigado por nos usar, obrigado por nos escolher para participar desse banquete, obrigado por nos divertirmos vivendo no reino. E porque isso tudo tem uma responsabilidade enorme. Aí você diz assim: Pai, mas não tira a mão da gente, por favor. Não tira a mão da gente. Porque a gente não quer escandalizar o teu reino, a gente não quer escandalizar o teu nome. A gente não quer que algo que começou tão espontâneo e que teve um plano e que teve uma repercussão tão grande, tenha muita gente amanhã dizendo assim: tá vendo? Eu não disse, a intenção era outra. Tá vendo o que fizeram com o nome de Jesus? Tá vendo o que fizeram com o reino? Então, eu acho que tudo que cresce e precisa crescer pequeno, porque tudo que cresce já grande atrofia, aumenta a responsabilidade, e ao aumentar a responsabilidade, você precisa ainda buscar mais a Deus para que você tente ser aquele menino lá do início da espontaneidade. Porque senão a chance de você se tornar profissional disso é muito grande, e aí você faz as coisas no piloto automático, e é mais uma conquista, é mais um troféu, é mais uma viagem, é mais uma palestra, é mais uma reunião, e aí você deixa de saborear essas oportunidades que Deus vai te dando. Sim, faz lembrar aquele episódio em que Jesus manda 12 pessoas fazer compras para 13, não é? Vão comprar o almoço, e ele fica lá à espera para conversar com aquela mulher à beira do poço. Mas fomentar e alimentar este movimento com pessoas que estão a passar do não para o sim constantemente também é importante. Ou seja, não é só aproveitar, já que temos um movimento a rolar, agora vamos esmagar e esgotar estes. Não há uma necessidade de envolver cada vez mais.
E à medida que há visibilidade, aproveitar essa visibilidade para atrair os outros e com responsabilidade, como tu dizias. E isto é uma coisa que nem sempre é fácil, não é? Pensar naqueles que ainda não estão, aqueles que dizem, não vale a pena, não conseguimos, ou não. É para os outros, não é? Passar esta chama. Uma pergunta? Foi uma pergunta? Foi uma análise, foi uma pergunta. Eu acho que eu acho que aquilo que vai chamar a atenção e aquilo que vai despoltar no outro é a experiência. Aquilo que tu dizias há pouco de manhã, que é vai e faz. E a partir do momento em que tu fazes, independentemente da tua crença, há aqui uma natureza que nunca fica indiferente, e tu participas, e esse processo de atração é muito genuíno e muito natural. Quantas são as pessoas que entram num processo de ajuda a alguém e percebem que no final desse processo foram muito mais ajudadas, receberam mais do que aquilo que deram? Não é? Às vezes podemos nos encher da ideia de que vamos fazer maravilhas na vida de alguém e que vamos dar, e às vezes quando somos confrontados com esse momento, de alguma maneira nós saímos tão mais cheios, tão mais preenchidos, e a única coisa que nós nos disponibilizámos a fazer foi estar, foi experimentar. E é o tal vício que falávamos há pouco, que é porque acaba vício no sentido em que é uma necessidade, e isso atrai. E nós percebemos isso no nosso dia-a-dia, à escala da intensidade em que estamos envolvidos em alguns projetos, mas nós percebemos isso, que quando as pessoas fazem alguma coisa, elas, fruto daquilo que recebem, fruto daquilo que experimentam, dificilmente ficarão quietas muito tempo. É contagiante, no fundo. E à medida que há a tal visibilidade que tu dizias, repara, estamos a falar com alguém que há 4 anos atrás estava numa realidade completamente distante da nossa, não é? E hoje podemos experimentar coisas muito boas por influência. Como é que seria possível sem essa visibilidade? Mas antes que essa visibilidade chegasse e nos impactasse, e que agora através de nós pudesse impactar outras pessoas, teve que haver o antes, que é vai e faz. Eu acho também o seguinte: esse podcast não deveria existir. Por quê? Porque é um absurdo a gente fazer um podcast para ensinar as pessoas a fazer o bem. É o fim dos tempos. Corremos um grande risco com esse podcast eu estou entrevistando Fábio Silva. E aí Fábio Silva faz coisas tão grandes que eu não consigo chegar naquilo que Fábio Silva faz. Mas não é essa a lupa. A lupa é que qualquer pessoa, em todo o tempo, poderá fazer alguma coisa para mudar o seu contexto de vida ou para mudar sua vida mudando o contexto de vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: todo aquele que é beneficiado por algum bumerangue do bem, seja um prato de comida, seja um abraço, seja um serviço, qualquer, deve ser estimulado a continuar fazendo essa roda girar. Nós não estamos envolvidos num projeto de caridade, que a gente enxerga o outro menor do que a gente. A gente está envolvido, vivendo num projeto maior de justiça social. Justiça social é quando os dois estão aqui e quando aquilo que eu faço pelo outro, que pode ser um prato de comida, o outro muda a minha vida. Ganha os dois. Um ganhou a comida, o outro ganhou a possibilidade de conhecer alguém, de servir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa pessoa que vai fazer alguma coisa, como é que ela está enxergando tudo isso. E a gente também tem que mexer no sentimento de que essa pessoa aqui precisa também se mover.
Então, eu acho que esse podcast é o podcast que ele não deveria existir, já que ele existe, porque a gente sabe que é necessário, a gente precisa centralizar a mensagem de que, assim, quem está nos ouvindo, nos assistindo, precisa, assim que desligar, levantar a bunda da cadeira e fazer algo urgente e emergente. Não por alguém, mas por si próprio. Por si próprio. Porque fica aqui assistindo, aí vai assistir o outro podcast, aí tá comendo, tá engordando, aí tá cabeça vazia com depressão, aí tá pensando em coisas e passou 10 anos e assistiu 1000 podcasts. Então, assim, continua assistindo os podcasts, não sai daqui, porque sempre vai ter bons assuntos. Mas entre um podcast e outro, levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa agora. Eu acho que essa mensagem, ela é muito mais... Eu acho que Jesus não tinha tantos arrudeios assim. Jesus era, bora, vamos, levanta, bora. É pra curar, toca, bora, vamos. Então, acho que é esse a trajetória. A minha opinião brasileira. Não sei se é só brasileira, é do Evangelho. Geral, É do Evangelho.